versículo 36, diz assim: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Amém? Irmãos, eu já quero falar aqui com vocês sobre algumas revelações já nesses primeiros 2 versículos. Hoje nós vamos tratar a respeito de uma mulher pecadora, que a palavra de Deus diz que ela vai até Jesus. E já nesses primeiros versículos, irmãos, Deus revela ao meu coração a importância de nós aproveitarmos a oportunidade de estar à mesa com Jesus. A palavra de Deus mostra que Jesus, ele vai até a casa de um fariseu. Ele foi convidado para estar na casa de um fariseu, para sentar à mesa na casa desse fariseu. O fariseu era um religioso da época. O nome dele era Simão. Irmãos, e quando Jesus está ali à mesa na casa desse fariseu, acontece algo inesperado. Uma mulher pecadora, ela vai e começa todo um processo de adoração, de amor com Jesus. Mas o que me chama a atenção já aqui foi o fato dela ter visto naquela visita de Jesus na casa desse fariseu uma oportunidade de chegar à mesa com Cristo. Sexta-feira eu fiz um vídeo, mandei até para os irmãos, nós compartilhamos nas redes sociais a respeito da Santa Ceia, né? Que para muitas pessoas, irmãos, a Santa Ceia, ela é uma reunião de exclusão. Tem muitas pessoas que na Santa Ceia ela não vem na igreja porque ela pensa assim: não, a Santa Ceia é só para pessoas especiais, pessoas que são, né, hipoteticamente santas, né? Mas, irmão, isso é um pensamento muito errado, porque a verdade é que a Santa Ceia, o sentar na mesa com Cristo, é uma oportunidade de arrependimento, é uma oportunidade de perdão, é uma oportunidade de misericórdia. Foi isso que aquela mulher pecadora, ela enxergou quando Jesus estava à mesa à casa de Simão. E é isso que eu e você precisamos enxergar hoje. Irmão, a Santa Ceia não é uma reunião de exclusão, muito pelo contrário, é uma reunião de inclusão, onde Deus, ele quer, através do sangue derramado no Calvário, através do sacrifício, te dar uma oportunidade de ser perdoado, de ser reconciliado e de ser transformado pela presença de Deus. Diga glória a Deus. Mas o diabo, ele faz com que as coisas de Deus, elas sejam distorcidas, e muitas pessoas pensam que Santa Ceia é uma reunião especificamente só para pessoas, sabe? Não, irmão. Jesus, ele chama a todos. Mas uma coisa é certa: a gente precisa, irmãos, fazer como essa pecadora, enxergar que precisamos recorrer a Jesus, glória a Deus. Enxergar que precisamos buscar a compaixão, a misericórdia em Jesus. O que estava acontecendo aqui com essa mulher foi que ela enxergou naquela mesa uma oportunidade de ser perdoada. Glória a Deus. Olha para cá, por favor. Irmão, enxergue nessa mesa uma oportunidade de reconciliação. Quantos de vocês que estão aqui nessa noite sabem muito bem o que precisam fazer, sabem muito bem aonde precisa falar com Deus, aonde precisa mudar. Aquela mulher provavelmente ela era uma prostituta, uma mulher da vida, alguém que viveu a sua vida toda no erro, mas naquela mesa ela viu uma oportunidade de ser perdoada, de ser redimida, de ser transformada pela misericórdia, pela graça do Senhor. Glória a Deus. Irmão, Jesus, ele não veio para condenar o homem, mas ele veio para salvar, e todos aqueles que enxergarem essa oportunidade serão abençoados, serão perdoados. Glória a Deus. Foi o próprio Jesus que disse aí mesmo em Lucas, deixa marcado aqui, vamos para Lucas 5, versos 31. Ah, pastor, então quer dizer que
Qualquer pessoa pode participar da ceia. Não é isso que estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você tem que enxergar a Santa Ceia, essa reunião, hoje é a última do ano, enxergar como a oportunidade, meu irmão, de você se reconciliar, de você pôr um fim no pecado, de você pôr um fim no sofrimento e dizer: a partir de hoje eu vou andar com Deus, eu vou servir ao meu Deus, eu vou fugir do pecado, eu vou santificar minha vida. Diga glória a Deus. E era isso que essa mulher estava enxergando. Jesus, ele disse aqui no Evangelho de Lucas 5, versos 31, lê comigo. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão o quê? São, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim quem? Os pecadores. Aonde? Ao arrependimento. Diga glória a Deus. Meu irmão, olha para mim. Jesus veio chamar os pecadores. Se você sente-se falho: pastor, esse ano foi o ano que eu me afastei do Senhor, esse ano foi o ano que eu fiz tudo errado, pastor, eu fiz todas as escolhas erradas possíveis. Será que ainda tem jeito, pastor? Será que dá para mim hoje sentar nessa mesa como um filho e receber perdão? Meu irmão, se para aquela mulher havia jeito, havia oportunidade, também há jeito, a solução, a perdão, a graça, a amor disponível para você. Quem precisa de médico não são os sãos, quem precisa de médicos são os doentes, e o médico dos médicos está aqui hoje para sarar suas feridas, para perdoar os seus pecados. Diga glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor se você crê, se você vê nessa mesa uma oportunidade de perdão. Glória a Deus. Irmão, ela viu naquela mesa de Simão, ela viu no lugar onde Jesus estava uma oportunidade. Jesus está aqui, é a sua oportunidade, amém? Fala para o seu irmão, diga: é a sua noite. Diga: é a sua oportunidade. E eu vou dizer uma coisa: por mais que você diga assim: não, pastor, eu não estou desviado, não, pastor, graças a Deus não estou fazendo coisa errada. Mas, irmão, todos somos pecadores, todos precisamos de perdão. Entenda, eu não estou aqui no papel de juiz de ninguém. 1 Coríntios 11, 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem tem que examinar, quem tem que se enxergar, olhar no espelho e enxergar o pecador que é você. É você que tem que enxergar como ela enxergou. Eu sou uma pecadora, meu irmão, e Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para salvar. Amém? Um dia, muito em breve, Ele vai vir para julgar. Então aproveita enquanto Ele veio para salvar. Diga glória a Deus. Amém? Continuando, voltando para Lucas 7. Lê novamente comigo o versículo 37. Diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com o quê? Irmão, algo curioso Deus revelou no meu coração. Essa mulher pecadora, ela vai até Jesus, ela vai até aquela mesa com um vaso de alabastro. O que era o vaso de alabastro? O vaso de alabastro era um recipiente selado. Alguns deles era feito até sem boca. Você já viu aquela nos hospitais, o pessoal usa, os enfermeiros usam ampola. É ampola que chama? Um vidro sem, né? Você tem que quebrar. Irmão, alguns vasos de alabastro, eles eram assim. Eles eram selados, porque dentro continha um óleo precioso. Para não perder a essência, o perfume, ele tinha que ser selado, ele tinha que ser tampado. E a única forma, em grande parte deles, de se extrair o conteúdo, era como? Quebrado. Olha como essa mulher, ela está diante de Jesus, disposta a entregar a vida dela. Ela vai com um vaso de alabastro, que nós vamos ver na sequência, que ela pega e quebra.
ela derrama aos pés do Senhor. Sexta, eu estava pregando aqui na igreja, como a gente vencer a angústia, né? E eu falei aqui a respeito de Ana, que ela estava lá no templo, orando, chorando, amargurada, atribulada, e o profeta só viu os lábios dela se mexendo, e falou: mulher, para de beber, para de encher a cara. Ela, com todo o temor, com todo o respeito, ela fala: não, Senhor meu, eu não sou mulher, uma filha de Belial, né? Eu não sou mulher de vício, mas eu estou aqui angustiada, eu estou aqui atribulada, olha o que ela diz: derramando a minha vida perante ao Senhor. O que essa mulher estava fazendo com aquele vaso de alabastro lá diante de Jesus? Ela estava disposta a derramar tudo que tinha aos pés do Senhor. Quantos dessa noite estão dispostos a derramarem sua vida aqui diante do Senhor Jesus? Quantos, irmãos? Quantos, irmãos? Não adianta você vir à casa de Deus, não adianta você vir à igreja e continuar com o vaso de alabastro fechadinho, intocado. Você tem que quebrar o vaso, amém? Você tem que derramar a tua vida aos pés do Senhor. Hoje é noite para isso, irmão. É a última Santa Ceia do ano, é a última. E se ano que vem a gente não tiver mais essa oportunidade, contei aqui sexta-feira que um grande amigo meu essa semana faleceu, foi meu obreiro, irmão. Poxa, eu fiquei perplexo. Irmão Jacques, 50 anos de idade, não tinha nem 50, 49, ia fazer 50. Eu lembro que eu levantei, ele é obreiro na igreja do Armando Mendes, que eu pastoreei lá em Manaus. Foi meu obreiro, sabe aquele irmão que é pau para toda obra, ajuda em tudo, está presente em tudo, dedicado, irmão, pessoa maravilhosa, família maravilhosa. Inclusive, se a irmã Joel, se as filhas, a família assistir essa mensagem, olha, que Deus possa consolar, eu estou orando por vocês. E essa semana, ele correndo, né, praticando exercício, ele teve uma parada cardíaca, um infarto fulminante. Nem a última Santa Ceia do ano ele pôde fazer. Derrama a tua vida diante do Senhor, irmão. Para de brincar. Para de levar a vida como se essa vida fosse a única que você fosse viver para sempre. Ainda tem toda uma eternidade pela frente. Ainda tem toda uma eternidade pela frente e você não está enxergando isso. Derrama a tua vida diante do Senhor. Quebra o teu vaso. Quebra o vaso de alabastro. Entrega tudo diante do Senhor. Deus não quer você com o coração dividido, cheio de reservas. Ele quer você sem reservas. Só dá para servir a Jesus se a gente entregar totalmente o nosso coração. Não, pastor, daqui a um tempo, daqui a um ano. E se não der tempo, irmãozinho? E se não der tempo, a gente pensa que dá. A gente sempre acha que dá. Mas a vida está mostrando todos os dias que não dá. Que somos pó. Que somos pó. Você é pó, irmão. Você pode ser o que for lá fora. Você pode ter títulos, cargos, nomes, sobrenomes. Tudo. Mas o resumo é que todos nós somos pó. E precisamos de Jesus, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele tem a vida eterna para dar. A morte não conseguiu deter Ele, ao terceiro dia Ele ressuscitou, está vivo aqui hoje. Eu creio, irmão, eu sinto isso, eu sinto que Jesus está tão vivo como sempre esteve. Ele passeia aqui nesse lugar entre nós. Ele sonda os nossos corações nessa hora. Quebra o vaso, irmão. O vaso só serve para ser usado quando ele é quebrado e Jesus faz de novo. Tem que nascer um vaso novo em você. Você tem que ser refeito. Você tem que ser refeito, irmão. Às vezes nós tomamos caminhos na nossa vida. Às vezes nós tomamos direções em nossa vida, que a gente acaba se perdendo. Fica longe demais para voltar. O que eu faço, pastor? Quebra o vaso. Pede para Jesus fazer de novo.
Como diz aquela canção que tanto tempo cantamos na igreja, né? Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Canta comigo. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Quero ser, Senhor, um vaso novo. Tem que ser um vaso novo, irmão. Tem que quebrar o vaso. Tem que derramar tudo aos pés do Senhor. Mais uma vez eu repito, Deus não quer o seu coração dividido pela metade. Deus quer ele completo. Não pode ficar um vaso de alabastro, não pode ficar uma gotinha, tem que derramar tudo. Só assim um pecador pode mostrar para Jesus que ele ama a Jesus de verdade. Quem está entendendo? Amém? Vamos continuar. Nós paramos no versículo 37, 38, isso? Ou melhor, 37. 38 agora, por favor. Ele diz: e estando por detrás aos seus pés. Irmão, ela vem por onde? Vem por detrás. Quem estava à frente? Presta atenção. É só um recadinho curto. Você quer que seu ano 2026 seja diferente? Quer que a partir de hoje as coisas comecem a mudar? Amém ou não? Jesus tem que estar, não é você. Sabe quando que a gente fracassa? Sabe quando a gente perde? É quando a gente coloca os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades à frente da vontade de Deus. A gente tira a soberania de Jesus, a gente tira a autoridade de Jesus de estar à frente. Aí as coisas estão tudo errado, irmão. Jesus tem que estar à frente. Você tem que estar ali sempre atrás. Senhor, vai na minha frente. O melhor lugar para estar é bem pertinho dele. Amém, gente? Ela veio por detrás. Jesus estava à frente. Coloca Jesus à frente. Coloca Jesus à frente do teu negócio, da tua saúde. Pastor, fui diagnosticado com uma doença. Coloca Jesus à frente. Pastor, estou com problema conjugal. Coloca Jesus à frente. Pastor, é um filho. Coloca Jesus à frente. Entrega na mão dele. Ele sabe fazer a obra. Glória a Deus. Então ele diz: e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Presta atenção. 4 atitudes aqui foram feitas por essa mulher. Você tem que guardar. Decora isso, vai. Regava com lágrimas. Diga, enxugava com cabelos. Diga, ungia os pés. Diga, beijava os pés. Primeiro beijava, né? E depois ungia. Qual a primeira?
regava com lágrimas. Segunda. Terceira, beijava os pés. E quarto, ungia com o óleo que ela derramou, com o vaso que foi quebrado. Glória a Deus. Guarda isso aí, por favor. Aí versículo 39. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse o quê? Profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma o quê? Pecadora. Irmão, presta bem atenção, por favor. Agora nós temos duas disparidades muito grandes aqui. Agora nós temos duas vertentes, uma oposta à outra, uma diferença enorme uma da outra. Primeiro nós estamos vendo uma mulher pecadora, mas que expressava todo o seu amor, que entregava todo o seu coração. E agora nós vamos ver um religioso, que tinha uma certa ressalva, um certo pezinho atrás com Jesus. Irmão, a diferença de um para o outro é algo muito grande. Você vê que Simão, o fariseu, que convidou Jesus para a casa dele, quando ele viu toda aquela cena, o que ele fala? Se esse homem fosse um profeta de verdade, ele saberia quem é que está tocando ele. Irmão, o Simão era um religioso, como muitos são hoje. O Simão representa um número muito grande de pessoas que existem dentro da igreja hoje. De pessoas que até convidam Jesus para a sua vida, para a sua casa. Meu irmão, mas o coração não está todo na presença de Jesus. Mas o amor para com Jesus não é verdadeiro. A igreja está cheia de Simãos, irmão. Pessoas críticas, julgadoras. Sim ou não? Hoje em dia, existem até os fiscais da santidade. Já ouviu falar essa expressão? Fiscais da santidade. Eu falei essa semana toda e vou falar hoje. Domingo passado a gente fez um propósito, um ato de fé, com base lá em Gênesis, o ato que Jacó fez de derramar o azeite sobre a pedra e dizer que aquele lugar era a casa de Deus. Irmão, o vídeo repercutiu, viralizou no mesmo dia, uma enxurrada de comentários negativos, de pessoas dizendo assim: que heresia é essa, né? Onde já se viu adorar a pedra? Quem estava adorando a pedra aqui? São os fiscais da santidade, são os perfeitos, bacharelados em teologia, são os Simãos, fariseus, que servem a Jesus, mas com as suas ressalvas, com os seus pezinhos para trás. A igreja está cheia de gente assim, irmão. E eu falava isso aqui domingo, falei ou não falei? Quanto mais perto da volta de Jesus, mais as pessoas vão ficar incrédulas. Eles chamam a nós de fariseus, eles chamam a nós de incrédulos, eles chamam a nós de sincréticos, ou seja, nós somos aqueles que estão praticando o sincretismo. Mas os verdadeiros incrédulos, os verdadeiros Simãos, que julgam, que fiscalizam a todos, que olha o cisco no olho do irmão, mas não tira a trave dos olhos, são os tais. Aí eu fui dar uma olhada, né? O Danilo mandou assim: pastor, o senhor já viu? Eu falei: não, vou ver agora. Irmão, 80% das pessoas que comentaram, que criticaram, que atiraram pedra, eram ditos crente.
A mulher pecadora, ela era a única pecadora naquele lugar, sim ou não? Não. O Simão não era um pecador, não? O que fazia ele melhor que a pecadora? Nada. O que faz você melhor que qualquer outra pessoa lá fora? Nada. O que faz de mim melhor que qualquer um daqui? Nada. Todos estamos no mesmo barco. Pecadores que precisam dele. Só que a diferença é quem você vai ser. A que muito amou ou o que muito criticou. E irmão, não leve a mal não. Mas eu falo aqui na igreja, eu sempre falo a verdade. Tem pessoas que vêm para a casa de Deus só para criticar. Essas pessoas, elas vivem de caçar essas coisas. Elas ganham engajamento com essas coisas. Elas ganham visualização com essas coisas. Ganham até dinheiro com essas coisas. De gerar polêmica. De apontar erros nas igrejas, nas pessoas, nos pastores. Cuidado com isso, irmão. Cuidado com isso. Jesus avisou. Quando lá em Lucas, no capítulo 8, versos 17, se não estou enganado. Ou capítulo 18, versos 7. Estava trocando aqui a mão. Quando porventura vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Hoje, ato de fé é mal visto. Eu falei aqui sexta-feira. Imagine se Jesus estivesse no mundo de hoje, que tem internet, celular, rede social. Ele lá, cuspindo no barro, tacando no olho do cego. Meu irmão, Jesus ia ser cancelado. Ele não foi cancelado no tempo dele e nem tinha internet. E nem tinha internet. E Jesus foi cancelado. Não foi cancelado, porque cancelado é coisa pouca. Jesus foi morto. Foi perseguido até matarem ele. Sem ele nunca ter feito nada de errado. Eu até falei para os meus obreiros aqui, deixa falar. Quem tem boca fala o que quer. Deixa falar. Deixa falar. Cada um vai dar conta do que diz perante o Senhor. Tanto eu quanto qualquer um outro. Se chamaram Jesus de demônio? Chamaram ou não chamaram? Disseram que ele era príncipe dos demônios. Ele expulsava os demônios. Irmão, quem você será? O pecador que reconhece suas falhas e ao invés de buscar julgar os outros, de buscar defeito na igreja, de buscar defeito nas pessoas, enxerga seus próprios defeitos? Porque no mundo de hoje, dentro das igrejas hoje, está cheio de Simão. Como é que pode? Bem, eu sabia que ele não era profeta de verdade. Sabe o que é o mais interessante? Que aquele que é como Simão, ele é muito rápido para fazer julgamento. Mas o que é responsabilidade dele fazer como crente, ele não faz. Tem um monte de gente criticando a igreja, porque a igreja pede oferta. E diz assim, a igreja deveria estar preocupada em ajudar os pobres e necessitados. Mas vai ver se eles ajudam alguém. Vai ver se eles estão ajudando alguém. Hipócritas, amantes de si mesmo, que olham o cisco no olho do irmão, mas não tiram a trave. E tem que ter cuidado, porque se for uma trave de futebol, é 7,20 metros atravessado no olho. Diga, Deus me livre disso. O Simão, ele recebeu Jesus na casa dele, mas não recebeu para adorar Jesus. Ele não recebeu Jesus para amar a Jesus, para se render a Jesus. Ele recebeu para testá-lo, para criticá-lo, para opinar, para julgar e dizer se Jesus era ou não era o que ele dizia ser. E qual foi a conclusão de Simão? Não é profeta. Como muitos hoje em dia dizem, essa igreja não é de Deus, essa doutrina não é de Deus. Cuidado, irmão.
você pode estar virando Simão, deixando de amar para julgar. Quem está entendendo? Isso é muito sério. Agora, sabe o que eu acho fantástico? A sabedoria de Jesus. Diga, a sabedoria de Jesus é fantástica. Se não fosse por causa dela, nenhum de nós estaria aqui hoje. Ele é tremendo, irmão. Jesus é maravilhoso. Diga isso. Fala. Não, você está falando para mim. Para mim não serve. Fala para ele. Não, continua falando para mim, para o irmão do lado, para a igreja. Fala para ele, pensa nele agora. E fala, o Senhor. Fala direto assim. O Senhor é maravilhoso. Sabe por que eu digo que Jesus é maravilhoso? Porque enquanto muitos veem a aparência, Ele vê o coração. Ele enxerga a sinceridade. Olha o que Ele disse para Simão, versos 40. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste o quê? Julgaste bem. Irmão, dá uma paradinha. Você vê que para julgar ele é top, né não? Para julgar ele é rápido, ele sabe a resposta na lata. Mas será que para entender ele é tão rápido assim? Será que para trazer aquilo ali para a vida dele, ele é tão esperto assim? Irmão, Jesus lança uma parábola. Jesus falava em parábolas. Sabe por quê, irmãos? Para que aqueles que Deus queria salvar, eles entendessem, recebessem a palavra. E aqueles que eles não iriam abrir o coração, não entendessem e continuassem no seu engano. Olha aqui para mim, só entende a palavra de Deus aquele que abre o coração. Quem não abre, continua no engano. Aí o que acontece? Jesus fala uma parábola. Tinha 2 devedores. Um devia 500, outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Mas o Senhor perdoou os 2. Jesus pergunta: quem que ele vai amar mais? Quem que vai amar mais a esse Senhor? Ele disse: olha, lógico, o que foi mais perdoado. Irmão, quem que vai amar mais? O que devia 500 ou 50? O 500 ou 50? Lógico que é o 500, irmão. Ele devia mais. Você está entendendo ou não? Vai entender agora. Continua aí. Versos 41. 43. 4, perdão. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Olha o que ele vai falar para Simão. Vê tu esta mulher? Essa que você julgou, chamou de pecadora. Você está vendo ela? Olha o que ele diz: entrei em tua casa e não me deste água para os... Qual foi a primeira atitude que a mulher fez? Qual foi? Quem lembra que eu pedi para guardar? A primeira atitude. Ela regou os pés de Jesus com lágrimas. Jesus está falando para ele: ó Simão, eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa regou os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Vamos entender uma coisa aqui, irmão. Era uma questão de costume da época. Não havia pavimentação nas ruas. As ruas eram poeirão, eram estradas. O calçado da época eram alparcas, sandálias. Era uma questão de costume, de obrigação. Entrei na casa de alguém, a primeira coisa, está aqui uma vasilha com água, lava os pés.
Simão fez isso, mas impressionante como ele é rápido para julgar, não é não? Mas para fazer o que é obrigação dele, ele não faz. Não seja Simão, irmão, porque o Simão é o que julga todo mundo, mas não cumpre a sua obrigação diante de Deus, diante de Jesus. Simão, você está julgando ela, você está chamando ela de pecadora, mas o verdadeiro pecador aqui é você. Eu entro em tua casa, essa aqui não para de regar os pés com as lágrimas, enxugar com os cabelos, mas você nem água para os pés me deu. E tem mais, olha aí, continua. Ele diz: não me deste, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Amém, irmãos? O que era o ósculo? O ósculo era o cumprimento dos judeus na época. Até hoje eles se cumprimentam assim. Quando encontram um outro judeu, eles dão um abraço, um beijo no rosto ou na testa. Nós não temos esse costume, mas em alguns lugares do nosso país ainda as pessoas guardam esse costume, principalmente as mulheres. Ai, amiga, tudo bom? Não é assim? É o ósculo, era um beijo. Aquele beijo era uma expressão de respeito, uma expressão de carinho, era uma expressão dizendo assim: eu estou feliz em te ver. Jesus disse: essa mulher não para de beijar meus pés, mas eu entrei na tua casa, nem o beijo santo, nem o cumprimento, nem educação você teve comigo. E abrindo um parênteses, pessoal, posso falar? Hoje em dia falta um respeito muito grande com as coisas de Deus, com a casa de Deus. Hoje eu passei o dia todo puxando a orelha dos irmãos, dizendo assim: irmão, tem culto que é quase impossível pregar aqui na igreja, porque o pastor está pregando, o irmão também quer pregar. Ele quer pregar para o outro, fica um conversar. Meu irmão, você não tem respeito. Você não respeita a casa de Deus. Isso aqui é a casa de Deus, Jesus está aqui. Tem que ter respeito. Hora de sentar para ouvir, não é para ficar como Marta, não. É para ficar como Maria, sentar e ouvir. Respeito. O Simão nem respeito teve com Jesus, nem cumprimentar Jesus ele cumprimenta. Que tipo de anfitrião é esse, irmão? A pessoa entra na tua casa, você não dá nem um oi para ela. Não dá nem, você não, como diz a minha mãe, você não dá nem um tchum. Nem tchum para ela. Alguém já viu essa expressão? Tchum. Nem tchum para ela. O Simão nem tchum para Jesus, mas é ele que convidou. Vou dizer uma coisa agora profunda e íntima: o que adianta você chamar Jesus para a tua vida se é para desprezá-lo? O que adianta você chamar Jesus para a tua casa se é para ele ficar sempre em último plano na tua vida? Para ele ser sempre aquele que você só usa como garçom. Preciso disso, preciso daquilo, me dá isso, me dá aquilo. Mas na hora de servir, de beijar, de lavar os pés, de adorar, não tem. E pessoas desse tipo, elas estão aptas a julgar as outras, porque elas não olham a trave que tem nos olhos. Você está chamando essa mulher de pecadora, mas o pecador aqui é você, Simão, que não fez nada que deveria ter feito. Ele era um fariseu, ele era um religioso, um conhecedor da palavra. Irmão, uma coisa é errar sem conhecer as escrituras, outra coisa é errar conhecendo o que a palavra de Deus diz. Ela é a pecadora, mas você está pecando mais que ela. E outra coisa, o pé é um lugar que todo mundo quer beijar, amém? Cadê as esposas, os maridos aqui? As esposas, cadê as esposas? Levanta a mão. Você beija o pé do seu marido quando ele chega lá do serviço? Beija, irmã Sandra. As duas Sandras, né? A Matos é. Beija. Irmã Irmã já recebeu um beijinho no pé, chegando do serviço, aquela botona 7 léguas, está lá no serviço. O pé é um lugar que ninguém quer beijar, gente. Não é normal beijar pé. Ainda mais um pé daquela época, que provavelmente é um pé cheio de terra. Não tinha pedicure, né? Não, Adriana? Não tinha podóloga, não.
Os pezão eram aqueles pezão mesmo de andar no barro, de enfrentar o deserto. Se Jesus não tinha recebido a bacia com água, o pé dele estava como? O pé estava como? Mas ela fez o quê? Beijou. Primeiro ela regou, né? A Bíblia não fala que ela lavou. Não dá para lavar com lágrimas, gente. Dá para regar. Sim ou não? A lavar não dá. Ou então, coitada dessa mulher, né? Tanto que ela tinha chorado. Não dá para lavar, mas dá para regar. O pé ainda estava sujo. Isso humanamente falando. Mas espiritualmente aquele pé tinha uma unção. Aquele pé era santo. É santo até hoje. É o pé que levou os nossos cravos. Sabe o que eu entendo disso aqui? Isso mesmo é o sono, irmão, de verdade. Ela beijou o pé. Não é porque não tinha outro lugar para beijar, ou porque ela não podia beijar outro lugar de Jesus. Ela beijou o pé porque era o único lugar que ela enxergava que podia beijar. O único lugar que ela enxergava que podia chegar perto e beijar. O pecador que ama Jesus, ele enxerga a posição dele. Ele sabe que tudo que ele tem, aleluia, que tudo que ele faz, que tudo que ele é, não é porque ele merece, mas é porque Jesus é bom. Ele é bom, irmão. Diga, o Senhor Jesus é bom. O único lugar que ela se sentiu digna de beijar foi os pezinhos sujinhos, mas pés santos, pés de quem andou pregando o amor e não julgando, pés de quem andou curando os enfermos e não desprezando. Se a gente fosse mais como Jesus, irmão, o mundo seria muito diferente. Mas a gente quer ser mais como Simão. A gente quer ser mais como o fariseu. Mas não parou aí não. Versos 46. Ele disse para o Simão: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Irmãos, muita gente confunde essa mulher pecadora com a Maria, irmã de Lázaro. Porque a Maria, irmã de Lázaro, fez uma coisa parecida. Ela também derrama um vaso, enxuga o óleo da unção com os cabelos. Ela também faz algo parecido como essa pecadora fez. Eu até digo para você que essa Maria aqui, possa ser, eu não posso afirmar, possa ser que ela tenha se inspirado no ato da outra Maria. Ou uma se inspirou no ato da outra. Quem está entendendo? Porque era comum uma mulher naquela época ter como herança um vaso de alabastro. A herança das mulheres naquela época provavelmente eram unções, eram especiarias. Quem está entendendo? Então, esse ato aqui, essa Maria aqui não é irmã de Lázaro, é uma Maria pecadora. E ela pega e ela derrama um óleo da unção sobre Jesus. E Jesus fala: você está chamando ela de pecadora, mas você não ungiu minha cabeça. Irmão, era comum a pessoa entrar na casa do outro e receber uma unção. Aquilo ali era um ato de perfumar a pessoa, de dar um bom cheiro para a pessoa. Nós estamos falando de um lugar que é deserto, que não tem água potável, é água encanada. Era um lugar onde a pessoa, para entrar na casa de alguém, para se aciar, ela tinha que fazer essas 4 coisas: lavar os pés, as mãos, tinha que se ungir, tinha que dar o beijo santo, o ósculo. Quem está entendendo, pessoal? O fariseu fez isso? Ele sabia que tinha que fazer isso? Sabia ou não sabia? Sabia tudo isso, mas não fez nada. Sabe por quê? Porque pouco amor. O que você fez esse ano para Jesus? O que você fez? Pastor, fiscalizei Deus e o mundo. Parabéns, você é um Simão. Parabéns, você é um Simão. Fiscalizou todo mundo?
Julgou todo mundo? Apedrejou todo mundo? Parabéns, São Simão. Que é rápido para julgar, mas é omisso para fazer aquilo que sabe que tem que fazer. Vai haver um julgamento, irmão. Olha aqui para mim. Vai haver um juízo. E nós vamos ser julgados não só pelas coisas erradas que fizemos e não nos arrependemos, mas vamos ser julgados pelas coisas certas que sabíamos que tínhamos que fazer e não fizemos. Ela é a pecadora, ou Simão? Não. Essa aqui, ela muito me ama, por isso muito vai ser perdoada. Ela muito me deve, mas agora muito grata será. Quantos gratos nós temos aqui nessa noite? Só esse pouquinho? Só esse tiquinho? Quantos gratos nós temos aqui nessa noite? Quem aqui é grato à obra que Jesus fez na tua vida? Aplauda ao Senhor! Aplauda Jesus! Versos 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe... Simão, você não fez nada, ela fez. Por isso eu digo a você, os muitos pecados dela, toda a vida errada que ela teve, vai ser perdoada agora. Jesus disse no Evangelho de João 14, 21, aquele que me ama, tem os meus mandamentos e guarda. Quem ama Jesus, irmão, é preservado, é perdoado. Você sabe qual foi o único discípulo que não foi um mártir? Quem sabe? Qual foi o único discípulo que não foi morto? João. O que João tinha de tão especial para ele não ser morto? Por que os outros 11 passaram na faca e ele não? O quê? João era conhecido como o discípulo que mais amava Jesus. Mas não era um amor fajuto, de boca para fora, não. Um amor crocodilo. O amor de João era um amor verdadeiro. Quando Jesus foi levado para ser torturado, para ser crucificado e morto, o único discípulo que ficou ao lado de Jesus era o discípulo do amor. O único que ficou ali e viu a morte do Cristo. Algo que traumatizou, que ficou na mente dele para sempre, com certeza. Foi João. Ele provou que amava Jesus. Jesus nunca disse para ele, João, você é o discípulo que eu mais amo. Jesus nunca disse isso para ele. Jesus amava todos os seus discípulos. Só que João, ele provou que amava Jesus. Quem está entendendo? Nós vamos ser odiados nesse mundo, irmão. Quem sabe até mortos. Mas o amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmão, quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus sabia tanto do amor que João tinha por ele, que Jesus, nos últimos suspiros de vida, Jesus vira para João e fala assim: mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus conhecia tanto o amor de João, que ele confiou o bem mais precioso que ele tinha na terra, como ser humano, que era o quê? A própria mãe, para João. Vocês já viram aquela série que fala sobre o Apocalipse, fala sobre João? Alguém já viu? Eu não sei o nome não, nem vou fazer propaganda. Mas eu estava assistindo um vídeo curioso do César Domiciano. O César que reinou que reinou no ano 81 até 96. Ele reinou mais ou menos 15 anos. Ele foi um dos principais perseguidores dos cristãos. Ele matou a maioria dos cristãos da época de Cristo, inclusive o João.
Nessa série eu não posso dizer para você que isso aconteceu, porque isso é contexto histórico, não está na Bíblia. Mas nessa série mostra que João, ele é empurrado dentro de um tanque de óleo fervente. Alguém já viu esse vídeo? Agora vocês... Ele é empurrado dentro ele primeiro é esfaqueado e depois jogado dentro de um tanque. Porque esse dito César, ele se intitulava o próprio Deus. E ele disse assim: quem não se curvar e me adorar, vai morrer. O João não se curvou, não adorou, foi esfaqueado e jogado dentro do tanque de óleo. Quando ele vai virando as costas, as duas mãozinhas lá na beira do tanque, João levanta de lá e adora ao Senhor. Ninguém tira a vida de quem Jesus quer dar. Você que está assistindo essa mensagem, se você tem um familiar que está hospitalizado, ninguém tira a vida de quem Jesus quer dar. Ninguém tira. Sabe o que aconteceu? A história diz que foi por isso que João foi parar na ilha de Pátimo. E o nome dele foi trocado de João para Teófilo. Sabe como foi a morte de João? Junto com seus irmãos, na velhice. Muito perdoou quem muito amou. Eu não estou querendo dizer, eu não estou querendo diminuir em momento nenhum os outros discípulos, irmão. Mas Deus conhece o coração de quem ama Ele de verdade. Eu tenho uma dívida muito grande com Jesus. Enquanto vida eu tiver, eu quero ser sempre grato ao que Ele fez de mim, ao que Ele fez e o que Ele faz por mim. Porque muito eu pequei, muito Ele me perdoou. Você também, irmão. Muito você pecou, mas hoje mais uma vez Ele está na mesa. E tem lugar na mesa para você. Tem lugar aqui para você, filho, sentar na mesa. É só amar. É só amar. Jesus não quer sacrifício. Jesus quer misericórdia. Jesus não quer sacrifício. Ele quer misericórdia. Amém? É só amar. Glória a Deus. Eu acho que o nosso coração está preparado para orar. Vamos fazer a oração da reconciliação agora, irmão. Ele falou contigo. A tua dívida é grande, mas Ele está dizendo: filho, eu quero perdoar. Você tem capacidade de amar Ele? Você quer amar Ele como Ele te ama? Ele disse no Evangelho de João 15: não foste vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi vocês. Feche os seus olhos.